Em qualquer pronto-socorro moderno, a cena se repete. Paciente com dor intensa entra na sala, alguém verifica sinais específicos, em poucos minutos, uma ampola de analgésico ou opioide é aplicada. A dor diminuta, o procedimento acontece em ambiente iluminado, com monitores apitando. A impressão é de que sempre foi assim, de que a medicina, de alguma forma, sempre teve um remédio pronto para silenciar o sofrimento. Na Guerra Civil Americana, entre 1861 e 1865, essa ilusão simplesmente não existia. Campos de batalha inteiros se transformaram em corredores de mutilação, homens carregados em macas improvisadas, tendas ensopadas de sangue, serras empilhadas em baldes, pilhas de membros amputados do lado de fora. O éter e o clorofórmio existiam, mas eram escassos, mal distribuídos e perigosos nas mãos de cirurgiões exaustos. Morfina, em forma de cristais e soluções, estava começando a ser usada, mas as seringas hipodérmicas eram novidades, caras, nem sempre disponíveis. Antibiótico, nem em sonho. Nesse cenário brutal, onde milhares de feridos foram tratados rapidamente, a pergunta não era como curar sem dor. Era mais crua. Como fazer o procedimento necessário sem matar o homem, nem por choque nem por overdose? Como arrancar um braço esmagado por bala de canhão de alguém que ainda está acordado, suando, gritando, agarrando o lençol, enquanto outro paciente espera na maca ao lado? É aqui que entra um capítulo da história que quase não aparece nos livros de medicina moderna. O conjunto de métodos de interrupção e controle da dor que cirurgiões, enfermeiras, assistentes e até capelães desenvolvidos em o campo, combinando o pouco de química disponível com técnicas físicas e mentais, um pacote de atualização nervosa, posicionamento, respiração guiada, distração intensa, hipnose rudimentar, uso calculado de álcool e ópio. Coisas que hoje são primitivas, mas que naquela época eram a única barreira entre o ferido e o colapso absoluto. Se você pensa em sobrevivência, nos primeiros socorros em cenário de colapso, ou simplesmente em entender o que acontece quando a farmácia fecha e o hospital não atende, essa história deveria te interessar mais do que qualquer série médica, porque ela mostra, sem romance, o que sobra quando você arranca da descoberta a anestesia moderna, o corpo, o sistema nervoso e a mente, e o pouco que se pode fazer com as mãos e a voz. Mas para entender por que esses métodos nasceram e como funcionaram, é preciso primeiro encarar a realidade crua das tendas de campanha da Guerra Civil. Imagine um hospital de campanha da União após uma grande batalha em 1863. O ar é pesado com o cheiro de sangue, suor, pus e clorofórmio mal ventilado. Macas improvisadas com portas arrancadas servem de mesa de operação. Homens são trazidos aos montes, alguns semimortos, outros completamente conscientes, segurando o coto de um braço, a perna suspensa por tiras de pele, estilhaços de ossos expostos. O estoque de éter acabou pela manhã. O clorofórmio, guardado em frascos escuros, está reservado para os casos em que se acredita haver chance de sobrevivência se a amputação for rápida. A morfina existe, mas em quantidade limitada. Doses pequenas são dadas para alguns feridos após as operações, quando há tempo. Em muitos casos, a única preparação para o bisturi é um gole generoso de uísque, um pano entre os dentes e 2 enfermeiros protegendo ombros e pernas. Nos hospitais confederados, muitas vezes em condições logísticas piores, a situação é ainda mais precária. Medicamentos bloqueados pelo cerco, anestésicos diluídos ao máximo para render, improvisos com láudano, uma tintura de ópio em álcool, usado com extremo cuidado para não empurrar o paciente para o coma respiratório. Para os cirurgiões de campo, a prioridade era clara: agir rápido. Cada minuto gasto lutando com um homem em agonia era 1 minuto a menos para os próximos da fila. E, no entanto, não era simplesmente uma carnificina cega. Muitos desses profissionais
Por mais resistentes que passaram pela rotina, realmente buscavam formas de diminuir o sofrimento, mesmo que não conseguissem prometê-lo. Em relatos da época, você encontra especificidades de truques que são evidentes, mas fizeram diferenças. Apertar fortemente um ponto específico do membro acima do local da incisão para atordoar os nervos. Usar bandagens firmes e torniquetes curtos para reduzir a sensação de dor antes de cortar. Orientar o ferido a respirar de um certo jeito. Focar o olhar no ponto do teto, ouvir a voz do capelão ou do enfermeiro repetindo ordens simples. Aplique uma mistura de álcool e ópio alguns minutos antes de fraturar um osso preso. Hoje, a gente tende a pensar em dormir como um interruptor, ligado ou desligado com uma injeção. Naquelas tendas, a dor era uma maré. E o método desses homens era, basicamente, aprender a baixar essa maré alguns centímetros, o suficiente para atravessar o pior momento. Por trás desse improviso, havia uma lógica fisiológica que só seria explicada cientificamente décadas depois. Eles não conheciam a teoria do portão da dor, não conheciam em vias descendentes inibitórias, em modulação cortical. Mas, intuitivamente, exploramos esses caminhos. Começa nos nervos periféricos. Algumas cirurgias realizadas que comprimem com força certos pontos, como o trajeto de um nervo principal de um braço ou de uma perna, podiam entupir temporariamente a transmissão da dor. É como se a pressão intensa região criasse um estímulo tão forte que as fibras sensoriais ficassem saturadas, transmitindo a percepção do que acontecia mais abaixo. Hoje, a gente vê algo semelhante quando esfrega uma batida forte para aliviar estímulos táteis competitivos com estímulos dolorosos nos mesmos portões de transmissão na medula espinhal. Torniquetes, usados de maneira breve antes de uma incisão, tinham um efeito semelhante. Ao comprimir vasos e tecidos, alteravam a condução nervosa e, por alguns minutos, atenuavam a dor. Era um jogo perigoso, porque torniquetes prolongados podiam condenar o membro inteiro. Mas em mãos experientes, se realizava mais uma ferramenta de atordoamento local. Do lado químico, o arsenal era pequeno, mas potente. O láudano, solução líquida de ópio, foi administrado em gotas, misturado em água ou diretamente na boca com extremo cuidado. Seu objetivo era duplo: sedar e tirar o pico da dor. O álcool por si só, uísque, rum, o que havia, ajudava a embotar a consciência, reduzir a prevenção e dar ao ferido algo em que se agarrar mentalmente. Beba isso, vai ajudar. Mais do que a substância em si, o ritual criava expectativa de rompimento. Quando o clorofórmio ou o éter estavam disponíveis, eram aplicados em pano ou máscara improvisada. As doses eram frequentemente tituladas ao limite, o suficiente para fazer o homem entrar num estado semiconsciente, capaz de se escapar parcialmente do dor, mas sem levá-lo a um plano de anestesia profunda que aumentava o risco de parada respiratória em um corpo já fraco. Alguns cirurgiões descreviam isso como levar o paciente à beira do sono e mantê-lo ali com a serra correndo. Além do físico, havia o mental. Hoje a gente fala em hipnose clínica, sugestão, técnicas cognitivo-comportamentais. Lá, isso aparecia como capelão murmurando orações rápidas no ouvido do homem, enfermeira segurando a mão dele e mandando olhar apenas para a chama de uma lamparina, assistente repetindo: respira comigo, inspira, solta, não olha para cá, olha para lá. Não era terapia de consultório, era sobrevivência brutal. Ao orientar o foco do paciente para um estímulo único, uma voz, um ponto visual, uma frase repetida, e sincronizar isso com a respiração, esses auxiliares ativavam, sem saber, circuitos que modulam a atenção e a emoção. Menos pânico, menos musculatura tensa, menos sensação de que a dor vai te engolir inteiro. A dor não sumia, mas mudou de qualidade, de algo caótico e incontornável para algo que, por minutos, poderia ser
aguentado. Quando você junta tudo isso, atualizações, torniquetes breves, substância em dose mínima, controle de respiração, foco guiado, presença física de alguém seguro e falando firme, você enxerga o esqueleto de um método de alívio da dor não farmacológico, rudimentar, mas substancial. Mas nada disso é abstrato. Ganha corpo quando você vê como esses elementos se entrelaçavam, em carne viva, dentro das tendas de campanha. Em um relato de hospital de campanha da União, após a batalha de Antietam, um pedido instruiu um jovem com o braço totalmente estilado por bala de mesquita. Não havia clorofórmio suficiente. Ele recebeu um copo de uísque, algumas gotas de láudano, um torniquete colocado alto no braço e mais uma bandagem amarrada com força sobre o plexo braquial, perto da axila. 2 assistentes seguraram ombro e tronco. O capelão, em vez de recuar, mudou o rosto do rapaz e começou a falar rápido, pedindo que ele repetisse versículos simples, focando no som da própria voz. A serra começou a cantar. O rapaz, familiarizado, sim, mas não entrou em colapso completo. Ele lembra, em carta posterior, que o que o mantinha ali era a obrigação de seguir a voz, frase por frase. Em outro cenário, num hospital confederado improvisado num casamento de fazenda, uma enfermeira descreve a redução de fraturas, recolocar ossos no lugar sem anestesia plena. Os homens receberam pequenas doses de láudano e ficaram posicionados de costas, com membros superiores. Alguém aplicou compressas frias com água do poço. Ela ficou ao lado, mandando o ferido inspirar profundamente, contar até um número combinado, expirar. A manobra foi feita no ponto em que a expiração aliviava um pouco a tensão muscular. Quando eles respiravam comigo, quebravam menos as artes da serraria, escreveu. Em linguagem moderna, menos resistência física, menos força necessária, menos trauma adicional. Há também interferências menos nobres, mas reveladas, de métodos mais próximos da hipnose de palco. Alguns cirurgiões notaram que se colocassem um objeto brilhante, uma moeda, a ponta de uma faca reluzindo à luz, e pedissem ao paciente que fixasse os olhos ali, ao mesmo tempo em que falavam com voz monótona, o homem entrava num estado de semitranse. A dor continuava, mas a ocorrência emocional parecia amortecida. Mais tarde, alguns desses profissionais se interessariam pela nascente hipnose médica. Capelães, que não eram treinados em medicina, acabaram se tornando especialistas em segurar a mente do ferido enquanto o corpo era invadido. Rezavam em voz alta, pediam ao homem que pensasse em casa, que visualizasse a fazenda, o rosto da esposa. Sem saber, aplicamos algo muito próximo a técnicas modernas de visualização, desviando a atenção do córtex pré-frontal da cena imediata. Enfermeiras, muitas vezes invisíveis nos relatos oficiais, sabiam que um toque constante, uma mão na nuca, outra no peito, ajudava a ancorar o paciente. Esse contato sinaliza para o sistema nervoso que ele não está sozinho, o que reduz a tempestade de adrenalina. Menos adrenalina significa, de novo, menos amplificação da dor. Ver esses métodos de uso não é bonito. Os homens gritavam, desmaiavam, vomitavam, mordiam panos até rasgar. Nada disso transforma a guerra civil em um lugar de compaixão idealizada, mas mostra com brutal clareza como um conjunto de técnicas físicas e mentais, aplicado em conjunto, pode representar a diferença entre um procedimento impossível e um procedimento apenas horrível. A pergunta agora é incômoda. O que de tudo isso ainda serve para nós hoje? Não em hospital, mas em cenário de sobrevivência, onde remédios e anestésicos podem simplesmente não existir. A primeira coisa é colocar a ética e a segurança na frente. Nada do que foi feito na Guerra Civil justifica repetir amputações sem anestesia se você tiver qualquer alternativa moderna. O cenário que interessa aqui é outro.
Uma queda grave em trilha remota, um acidente em área isolada, um desastre que paralisa o sistema de saúde, em que você precisa reduzir a dor aguda e o pânico enquanto espera por ajuda ou realiza um procedimento simples e necessário. Imobilização, limpeza de ferida, retirada de corpo estranho superficial. Nesse contexto, alguns princípios daquelas tendem a continuar válidas, adaptadas, atualizadas e limpas dos excessos perigosos. Primeiro, comentários e avaliação. Em lesões de membros, elevar o membro lesionado acima do nível do coração reduz o fluxo de sangue local e, com isso, diminui o inchaço e parte da dor. A compressão suave, com bandagem metálica ou atadura firme, estabiliza os tecidos e reduz a movimentação que alimenta os receptores de dor. Diferente do torniquete agressivo da Guerra Civil, aqui falamos de pressão moderada, contínua, que não corta totalmente a circulação, apenas contém. Isso você pode aplicar com olhar, faixas, até com roupas dobradas, desde que você verifique se a operação distal está preservada. Cor da pele, temperatura, pulso, quando possível. Segundo, imobilização. Um osso fraturado, um tornozelo torcido, uma articulação lesionada doem intensamente porque cada pequeno movimento ativa fibras nervosas na região. Usar talas improvisadas, pedaços de madeira, bastões, revistas enroladas e consertar acima e abaixo da área lesionada pode reduzir dramaticamente a dor, mesmo sem remédio. É uma transposição direta de práticas de campanha, estabilizar primeiro, mexer menos. Terceiro, frio local. Compressas frias, gelo em saco, água de rio frio em pano resultam na velocidade de condução nervosa e diminuem o metabolismo local. Isso se traduz em menos dor e inchaço. Só é preciso evitar aplicar gelo direto por longos períodos para não causar danos por frio. Intervalos controlados funcionam melhor. Quarto, respiração controlada. Ensinar alguém em dor aguda a respirar com o diafragma, de forma ritmada, não é papo de yoga. É pura fisiologia aplicada. Inspirações profundas e expirações longas ativam o sistema parasimpático, que contrabalança a descarga de adrenalina. Menos adrenalina, de novo, significa menos amplificação da experiência dolorosa. Na prática, isso significa dizer com voz firme: olha para mim, inspira junto comigo contando até 4. 1, 2, 3, 4. Agora solte o ar contando até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repetir, repetir, repetir. Isso organiza o cérebro em torno de uma tarefa simples, em vez de deixá-lo afogar no pânico. Quinto, foco guiado e distração dirigida. Em vez de deixar o olhar ferido para a própria ferida ou para o sangue, você pode usar um ponto visual, a borda de uma mochila, um galho, a chama de uma vela, e pedir que ele mantenha os olhos ali. Enquanto isso, você fala sem parar, dando instruções simples. Fica com o olhar aqui. Não precisa olhar para baixo. Me escuta. Você está respirando. A gente está te segurando. Você não está sozinho. Isso não tira a dor, mas movimenta a atenção do cérebro. E dor sem atenção é diferente de dor focada. Sexto, ambiente e contato. Toque físico estável, se for aceitável para a pessoa. Uma mão firme no ombro, outra segurando a mão boa, cria sensação de presença. Tirar pessoas solicitadas de perto reduz o barulho caótico, organiza a cena em torno de alguns estímulos previsíveis, ajuda o sistema nervoso do ferido a sair do modo de pânico completo. O que você não deve copiar da Guerra Civil, sob hipótese alguma, é o uso de álcool como anestésico principal, administrado em grandes doses para alguém com trauma. Isso prejudica o sistema nervoso, piora significativamente, aumenta o risco de vômito e aspiração. Muito menos mexer com opioides sem treinamento e conhecimento preciso de dosagem. Caminho direto para a parada respiratória ou dependência.
Torniquetes só devem ser usados em hemorragias graves que ameaçam a vida, e mesmo assim, seguindo protocolos modernos, nunca como truque de dor. Essas técnicas não fazem milagre, eles não substituem um hospital nem um anestesista. Mas pode ser a diferença entre um ferido em pânico, debatendo-se, tornando qualquer ação impossível, e alguém que, ainda lesionado, consegue atravessar uma imobilização, uma retirada de caco visível, a limpeza de uma ferida profunda. Esse é o ponto onde a lição da guerra civil fica desconfortável e útil ao mesmo tempo. Nada ali foi bonito. Muitos procedimentos que hoje pareceríamos com horror eram pura falta de opção. Homens desmaiavam de dor. Muitos morriam não só de infecção, mas de choque traumático puro, o corpo desligando diante de um estímulo insuportável. A maioria sairia daquela tendência com dor crônica, cicatrizes físicas e psicológicas que os acompanhariam pelo resto da vida. Ao mesmo tempo, é impossível negar a engenhosidade com que cirurgiões de campo e suas equipes espremeram cada gota de controle possível, sem monitor, sem seringa elétrica, sem analgesia sofisticada. Eles estavam trabalhando com 3 ferramentas básicas: o corpo, a química bruta e a mente. E descobri, na verdade, que a mente e o sistema nervoso têm flexibilidade maior do que parece. Para nós, hoje, isso escandaliza uma fragilidade, nossa dependência quase absoluta de medicamentos e infraestrutura hospitalar para qualquer dor aguda. Um apagão prolongado, um desastre natural que isola uma região, um conflito intenso que sobrecarrega hospitais. Não é preciso muito para que o conforto farmacológico a que nos acostumamos se quebre. Se você se vê como alguém responsável por outros em cenário de crise, família, grupo, comunidade, dominar técnicas não farmacológicas de modulação da dor e do pânico não é luxo, é parte do kit. É importante saber filtrar água, acender fogo ou estancar um sangue. Isso não significa romantizar a barbárie da guerra civil. Significa olhar para aquele campo cirúrgico, sentir o cheiro de sangue e clorofórmio, ouvir os gritos e, em vez de virar o rosto, perguntar: o que esses homens aprenderam sobre o corpo humano quando tudo o mais falhou? O que, esse aprendizado, ainda funciona quando a farmácia está fechada e a ambulância não vem? Se esse mergulho na parte mais incômoda da história médica fez você parecer diferente para o que chamamos de dor controlável, não deixe isso morrer aqui. Procure treinamento sério de primeiros socorros. Aprenda protocolos modernos de imobilização e de cuidado em traumas. E, acima de tudo, treine sua voz e sua calma, porque em muitos cenários eles serão seu único anestésico disponível. E se você valoriza esse tipo de conhecimento, áspero, testado em sangue, que não depende de tomada, inscreva-se na sobrevivência esquecida. Compartilhe este vídeo com alguém que acha que basta ter um comprimido à mão. E fique por aqui para mais técnicas históricas que revelam o que realmente acontece quando a medicina precisa operar no limite. Porque, no fim, a dor não desaparece por decreto. Mas quem conhece o corpo e a mente ganha, pelo menos, alguma margem para enfrentá-la.